E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Nesse vídeo nós vamos responder a seguinte pergunta: como resolver uma equação do segundo grau incompleta com b igual a zero e c igual a zero? Mas antes de respondermos a esta pergunta, já deixe o seu like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Então vamos agora responder a esta pergunta. Quando nós consideramos uma equação do segundo grau, a primeira coisa que nós temos que nos lembrar é que o coeficiente a ele é sempre diferente de zero. Ou seja, nós temos que o coeficiente a nunca pode ser igual a zero para que a equação do segundo grau exista. E nesse caso específico, nós temos também que o coeficiente b deve ser igual a zero e o coeficiente c também. Portanto, a equação que nós temos é ax² igual a zero. E considerando esta equação, nós vamos reescrevê-la aqui embaixo e nós vamos analisar o que nós podemos fazer para resolvê-la, considerando o coeficiente a como um termo genérico. Lembrando que como a é sempre diferente de zero, nós podemos dividir ambos os membros da igualdade pelo próprio coeficiente a. E considerando o membro esquerdo da igualdade, nós temos que a dividido por a é igual a 1. Ou seja, nós podemos simplificar esses dois coeficientes a, e nós teremos apenas no membro esquerdo da igualdade x². Enquanto que no membro direito da igualdade nós temos zero dividido por a, que independente do valor de a terá como resultado o número zero. Logo, nós temos que x² deve ser igual a zero. E considerando esta equação, nós vamos pensar no seguinte: ao extrair a raiz quadrada de x² e também extrair a raiz quadrada de zero, nós vamos determinar quais são todos os valores possíveis que x pode assumir. E a raiz quadrada de x elevado ao quadrado é igual ao módulo de x, enquanto que a raiz quadrada de zero é igual a zero. E quando nós temos módulo de x é igual a zero, nós temos que determinar qual número que está a uma distância de zero do próprio zero. Ou seja, nós temos que determinar qual é o módulo de um número que tem como resultado o zero. E este número só pode ser igual a zero. E além disso, zero é o único número que, elevado ao quadrado, também vai resultar em zero. E dessa forma, ao resolvermos uma equação do segundo grau quando os coeficientes b e c são iguais a zero, o nosso resultado será sempre igual a zero. Ou seja, a raiz dessa equação do segundo grau será sempre igual a zero. E para verificarmos esse fato, nós vamos resolver dois exemplos com dois valores de a que são distintos. Nesse primeiro exemplo, nós temos 3x² que é igual a zero. E nós vamos resolver esta equação do segundo grau. Nós vamos começar considerando a equação aqui e dividindo ambos os membros da igualdade pelo número 3. Assim, aqui no membro esquerdo da igualdade, nós podemos simplificar 3 com 3 e nós teremos apenas x², enquanto que no membro direito nós temos 0 dividido por 3, cujo resultado é igual a zero. E aqui neste ponto nós temos novamente que x² é igual a zero. E nós temos que determinar qual número que elevado ao quadrado vai resultar em zero. E nós já vimos que o resultado desta equação será igual a zero, uma vez que a raiz quadrada de x² é igual ao módulo de x e a raiz quadrada de zero é igual a zero. Logo, x só pode assumir este valor, que é igual a zero. E agora, para finalizar, nós vamos resolver um último exemplo. Neste último exemplo, nós temos menos 7/10 vezes x² é igual a zero, e nós vamos considerar esta equação aqui. E para começar a resolver esta equação, nós vamos começar dividindo ambos os membros da igualdade por menos 7/10. E aqui no membro esquerdo, nós temos que menos 7/10 será simplificado com menos 7/10. E nos restará apenas x², enquanto que no membro direito nós temos 0 dividido por menos 7/10, que tem como resultado o número zero. E assim, nós sabemos que um número elevado ao quadrado resulta em zero. E para determinar o valor deste número, nós vamos extrair a raiz quadrada em ambos os membros da igualdade, e nós temos que a raiz quadrada de x² é igual ao módulo de x, e a raiz quadrada de zero é igual a zero. Portanto, nós temos que módulo de algum número resulta em zero. E quando nós calculamos o módulo, nós temos que determinar a distância deste número até o zero. E o único número cujo módulo é igual a zero é o próprio zero. Portanto, a resolução desta equação é dada por x é igual a zero. E nós podemos concluir ainda mais do que isso, que sempre que nós tivermos uma equação do segundo grau incompleta, quando os coeficientes b e c são iguais a zero, o nosso resultado será sempre x é igual a zero, o que significa que as raízes da equação serão sempre iguais a zero.
E desse modo nós respondemos a pergunta que nós nos propomos e nós vamos deixar uma pergunta para o nosso próximo vídeo a respeito de equação do segundo grau. E a pergunta que nós vamos responder no nosso próximo vídeo é a seguinte: como resolver uma equação do segundo grau incompleta com b igual a zero e c diferente de zero? Você sabe como nós podemos resolver este tipo de equação? Você conseguiu compreender o que foi explicado nesse vídeo? Você ficou com alguma dúvida? Em todo caso, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes ideias a respeito deste conteúdo. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque assim você acompanha todas as novidades que são postadas aqui semanalmente. Confira também as playlists que eu vou deixar listadas aqui no final do vídeo. Nós temos uma playlist apenas sobre equação do segundo grau. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.